Essa mesa é para eu e você não esquecermos. Porque às vezes a gente vai na correria do dia para lá e para cá e a gente esquece disso, sabia? Mas nós estamos aqui como igreja para fazer aquilo que Cristo disse. Ele vai falar, olha, é um memorial. É um memorial. E o próximo versículo diz o quê? 1, 2, 3. Porque que comeres deste pão e beberes deste cálice faz o quê? Repete essa frase comigo, diga assim: anuncie a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a tônica do nosso coração para com o Senhor. Ceia para mim é algo muito, eu diria, pensa numa coisa que eu amo, é ceia. E eu sempre falei com meu marido, amor, a ceia não pode ser apenas um apêndice no corpo. Ela é central. É central. E eu me recordo sempre, e ceia é memorial. E memorial vai destravar em você coisas que estão dentro de você, que precisam ser lembradas. E eu ontem fiquei lembrando em casa de algumas coisas. Eu morava muito criança na fazenda. E na fazenda nós tínhamos uma casa debaixo de um pé de jatobá. Pensa um pé de jatobá enorme. E uma casa feita assim mais atrás. E ali era caminho. Todas as pessoas que passavam de outras fazendas passavam na frente da nossa casa. Mas do lado da nossa casa tinha a escola. A minha mãe era professora e tinha a escola. A escola era um ranchão. Sabe o que é ranchão? Coberto de palha. As paredes eram feitas assim com muito cuidado. O chão batido, branquinho. Bem branquinho. Um filtro não, um pote. Lá, onde todo mundo enfiava a mão assim, pegava água e bebia, no mesmo copo. Mas era tudo limpinho, lavadinho, cheiroso. Aquilo ali era uma escola, mas no final de semana virava a igreja. A gente usava aquele lugar. E eu me recordo quando era ceia. Então quando era ceia, nós meninos, e eu olhava aquele momento, para mim era um dia extraordinário. Porque a gente ficava na fazenda, você tinha cavalo, tinha vaca, tinha tudo que é bicho, mas você não tinha muita gente, naquela época era pouquinho. Ou então quando alguém passava na porta, que era maravilhoso. Os meninos lembram disso? Vocês lembram disso? E aí quando chegava assim, olha, domingo de manhã, sabe o que acontecia? Quando estava assim, às 6 horas da manhã, começava a chegar os cavalos, bicicleta, a pé, e o movimento. Vinha gente de tudo que é fazenda, vinha para lá. Porque era o dia da ceia e a igreja era lá, do lado da minha casa, no meio do matagal. E chegava todo mundo, gente. E vinha aqueles pais com um bando de meninos assim, sabe, assim a escadinha. Via os menininhos tudo penteadinho, limpo, cheiroso, grudadinho na mão assim, era a fileirinha dos meninos, sentava nas cadeiras assim, eu me recordo direitinho. E aí nós preparávamos uma ceia. E nós não, eu era criança, só via o movimento. Todo mundo preparando a ceia, e era aquele negócio sagrado. Não podia, não pode aquele outro. E as pessoas vinham, a família inteira, os pais, aquele povo, e todo mundo num fervor. Aquilo era um dia assim especial, era um dia, o povo esguelava de chorar. Eu via assim, eu falava, meu Deus, o que tem de diferente nesse dia dos outros? Mas era dia que eu vinha de tudo acontecer, profecia, sei lá, relâmpago, trovão, era um negócio de doido. E eu ficava olhando, e quando terminava a ceia, eles pegavam a ceia tudo ali, colocavam numa vasilha, eu era mais velha, então dizia assim, ó, isso aqui é sagrado, isso aqui ninguém pode tocar. Nós na fazenda, gente, um suquinho de uva, e um pãozinho na fazenda, era coisa, mas não podia. Ele dizia assim, não pode. Isso é sagrado. O que tem que fazer? Pôr numa vasilha, ir para o rio chamado Caeté e soltar na água. Quantas vezes eu soltei ceia? Quantas vezes eu joguei aquele líquido, aqueles pãezinhos, os peixinhos. E eu olhava para eles, que inveja de vocês. Quando nós começamos o ministério, a primeira coisa que eu disse para meu marido, falei, meu amor, os meninos na igreja vão tomar ceia. Mas vai tomar ceia? Aí algumas pessoas não entenderam. Talvez não por maldade, mas porque não entendiam. Escute, se você quer ensinar, comece ensinando criança, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar, o princípio vai estar dentro
cabeça. Muita gente está na igreja, está fora. Escute, ela pode estar fora, mas Deus, o princípio está lá cravado. E na hora exata Deus vai lá e ó, dá o start, acabou, volta. Isso é extraordinário. E ele disse: todas as vezes que comerdes e bebedes, faz o que? Anuncia a minha morte. Mas eu tenho falado com muita gente na igreja que chega aqui e fala assim: Luciene, eu não vou tomar ceia. Fala, mas por quê, meu irmão? Ai, porque eu penso que eu não sou digno. Eu pequei ontem. Eu falei, eu também. Ah, mas... E muitos saem, vão embora sem tomar ceia. Quantas pessoas já conversei? Ah, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Escute, sabe o que a Bíblia diz? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí então, não vá embora, não deixe a ceia, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma desse pão, e beba desse cálice. Por que tem que fazer isso? Porque, sabe o que acontece? Que o apóstolo João diz: se você não comer da carne, se você não beber do sangue, você e eu, nós não temos vida em nós próprios. Nós não somos autossuficientes. Luciene, mas eu contrariei ontem. Eu também. Ah, mas eu estou amoadinha. Eu também. Não tem problema. Mas acontece, você se levanta, olha para o Senhor e diz para Ele: eu quero assentar à mesa, eu quero tomar, eu quero ter vida, eu estou aqui, eu não sou digno, eu sou pecador, mas ceia é para pecador, é pecador arrependido. Se você arrependeu, confessou, dê um passo à frente, por favor. Isso é vida. Nós precisamos disso. E ele disse: faz isso todas as vezes. Todas as vezes. Anuncie a minha volta. E eu tenho falado pouco disso, mas da agora para frente eu quero falar mais. Quantos aqui têm falado de Jesus? Quantos aqui têm falado da volta de Jesus? Gente, nós precisamos aumentar o número. Eu vi poucas mãos tímidas assim, ó. Você e eu somos arautos do Senhor. Nós precisamos divulgar isso. Nós precisamos falar disso. Agora vai para Apocalipse, por favor, Patrícia. Último capítulo 22, versículo 7. Olha só o que João, o apóstolo João, ele começa a escrever a revelação de Jesus. No versículo 7, você pode ler comigo? Diga assim: eis que o quê? Quem que falou isso? Quem falou isso? Jesus. Que mais? Bem-aventurado aquele que faz o quê? Bem-aventurado. A gente quer felicidade. Quantos querem felicidade aqui? Todos, Luciene. Todos querem felicidade. Sabe o que a palavra bem-aventurado significa? Felicidade. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Guarde a profecia dessa palavra. Guarde aquilo que o Senhor falou. Ele disse: eis que cedo venho, eis que breve venho. Essa versão. Guarda as palavras desse livro. Sabe o que é guardar, queridos? Guardar é você defender, é você proteger, é você, querido, tem isso dentro de você. Guardado. Eu perguntei para o Márcio: que hora que você chegou aqui? Ele falou 7 horas. Falei: quem arrumou a ceia? Foi eu. Falei: ótimo. Ele falou: por quê? Não tá bom não? Falei: não, só queria saber que hora que você chegou. Porque isso aqui não é um dia qualquer. Isso aqui é o maior marco do cristianismo. É o dia que o seu Deus, o meu Deus, foi para a cruz. Foi o dia que ele disse assim: eu vou mudar toda essa história. É o dia que ele olhou para mim e para você e diz assim: com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí, e eu vou para aquela cruz por conta de você. Então quando você vir para a mesa, venha com a mesa com convicção. E ele disse: eis que venho. Versículo 12, no capítulo 22. Olha só, de novo, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quantos aqui quer recompensa? Eu quero.
Você está no trabalho lá, trabalhando lá 2, 3 anos lá. E aí o seu líder chama você e fala assim: você vai ter um aumento, uma promoção semana que vem. Você não quer não? Pelo amor de Deus. Eu quero. Eu estou aqui, estou na fila. Olha só, recompensa é para aquele que espera a vinda do Senhor. E ele disse: eu vou retribuir. Escuta, se o homem que é falho, limitado, sabe retribuir, imagina Deus. Você imagina o Senhor com a bandeja, não vai estar os diáconos, carinhosamente eles estão aqui. Mas você imagina você estar ali, e sabe quem que vem te servir? Nada menos, nada mais do que um noivo. É Ele que vem e diz assim: eu vou retribuir tudo o que você fez, todo o seu trabalho, todo o seu investimento, eu vou retribuir você. Luciane, eu fiz e ninguém viu, Deus viu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenha firme. Diga para o seu irmão, diga assim: mantenha firme, nada te abale, seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, diga que no Senhor, seu trabalho não é vão. Amém? Você entende isso? Entende mesmo? Se eu fosse você, eu ficava na fila agora para trabalhar. Luciene, mas eu não tenho salário. Querido, deixa eu só te falar. Se salário da terra é bom, você imagina do céu. Capítulo 22, versículo 17. No mesmo capítulo, entendeu? Tudo no último capítulo da Bíblia, esse tanto de vem. Vamos lá, diz, por favor, diga assim: o Espírito e quem? Diz o quê? Diga: vem. Aquele que ouve, vem. Quem tiver sede, faz o quê? Venha. E quem tiver o quê? Fome, venha. O profeta Isaías fala: compra, vai, sem dinheiro, vem, tem demais para você e para mim. Nós precisamos disseminar isso. Sabe o que está dizendo? Aquele termo que a gente canta aqui, da lamparina, lembra da lamparina? A gente canta a lamparina e depois fala lamparina e fala assim, a gente fala o quê? Diga Maranata. O que é Maranata? É um termo, isso, aramaico, que diz o seguinte: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu estou te esperando, eu te quero. Ele está falando isso. Agora 20, versículo 20 da Apocalipse de novo, 22, 20. Diga assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Quem é aquele? Jesus. Diga Jesus. Agora diga assim, olha, tá aí. Diga: sim, venho em breve. Amém. Sabe quem está dizendo essa frase? Quem é essa daí? Hein? Quem? Jesus. Sim, eu venho em breve. Agora ponto. Vem, Senhor Jesus. Quem é? Agora é João. Entende isso? João, ele está um senhor de idade. Ele já está um velhinho. Por volta mais ou menos do ano 90, acho que 94, 95. Ele está numa ilha chamada Ilha de Pátimo. Ele foi para aquela ilha porque naquela época o imperador romano, chamado Domiciano, ele vai lá, não está contente com João. O João está incomodando. Por que João está incomodando? Porque ele estava dizendo: olha, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Arruma a sua vida, organiza você, ele vai voltar. E ninguém estava gostando dessa história de voltar. O imperador falou: pega esse João. Todos os outros apóstolos já tinham sido mortos, todos mártires. Eles pegam João e falam assim: João, nós vamos levar você. Não falou para João coisa nenhuma, isso é eu falando. Eles catam João da cidade de Éfeso, onde ele tinha uma igreja linda, maravilhosa. Leva ele para a ilha, põe ele no lugar solitário, ilha chamada Ilha de Pátimo, no mar Egeu, lá na Grécia. Enfia o homem lá, num monte de pedras, feras, sozinho naquele lugar, preso, longe de tudo, longe de todos. Diz a história que jogaram ele num tacho de óleo pelando para matar o João. Jogaram ele no tacho, está fervendo, está pelando. O bichinho bateu lá dentro.
Jesus foi lá e passou um óleo nele, porque o óleo, ele destrói todo o jugo. E pôs o homem no olho pelado lá, levantaram o homem. Quando levantaram o homem, o que tinha? Vivinho. Porque, escute o que eu vou lhe dizer. Enquanto não chegar a sua hora, você não vai. Só vai a hora que Deus permitir. Luciene, estou sendo perseguido. Deixa ser perseguido, Deus vai guardar você. Luciene, deixa, Deus está guardando você. João está na ilha de Pátmos, solitário, sozinho. Não tem ninguém. Quem ia para lá eram os criminosos. Eles pegavam os criminosos de Roma e jogavam lá e diziam: deixa que as feras destrua eles. Mas só que eles jogaram lá, não foi um criminoso. Eles jogaram lá o apóstolo João. O apóstolo João, aquele que tinha intimidade com Cristo, aquele que na última ceia deitou no ombro do Rei dos Reis, aquele a quem Jesus disse para ele: esse aí vai ficar. E o Pedro falou: todo mundo vai morrer, ele vai ficar? Ele falou: eu faço o que eu quero, fica quietinho, Pedro. Ele vai na hora que eu quiser. Aquele homem está lá. Mas sabe quem que vem visitar João na ilha de Pátmos? Às vezes você está aqui nessa manhã querendo: fulano me abandonou, fulano me deixou, eu estou magoadinho. Escute uma coisa, quando você vai para o seu lugar secreto, quando você se reúne com o Senhor, nada menos, nada mais do que os céus baixam no seu quarto, a presença de Deus vem, e a presença de Deus te basta. Luciene, então não tem relacionamento? Não tenha relacionamento. Estou dando a palavra para aqueles que estão assando aí, igual João estava assando. E ele estava lá na ilha de Pátmos, e Jesus veio revelar a ele o que ia acontecer no futuro. E sabe qual que era a oração de João? Pensa comigo, você está prestes a morrer, te levam para uma solitária, te soltam no meio das feras. Qual seria a sua oração, a minha e a sua? Qual seria? Fala para mim aí. Alguém tem coragem de levantar? Se eu fosse sabe que oração que eu faria? Te sirvo tanto, Senhor, te amo, dei minha vida para o Senhor. Onde que eu estou? Nesse mar aqui, nessa ilha. Livra-me, livra-me. Você faria isso ou não? A maioria de nós faríamos. Sabe qual seria a minha oração? É assim: me livra, me tira desse lugar, eu te sirvo, eu sou teu servo. Não, sabe o que João estava dizendo no meio daquele lugar? Ele dizia: vem, Senhor, vem, vem, eu estou te esperando, eu estou te esperando, vem, 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 vem. Tem que ser esse o clamor do meu e do seu coração. Luciene, eu não estou entendendo nada que você está falando. Escute, você vai entender. O Espírito vai falar com você. O Espírito vai colocar no seu coração isso, queridos. Sabe o que estava dizendo? Vem, eu quero que a minha naturalidade se alinhe com a espiritualidade do Senhor, que veio ao céu sobre a minha vida. Escute, amado, você está aqui nesta manhã. É uma manhã poderosa. É uma manhã que o Jesus que estava naquele dia com João está aqui nessa manhã. Está aqui. E ele ora, sabe o que ele ora? Vem, vem, era o clamor. Você pode colocar a mão no seu coração e clamar? Você pode clamar? Clame, faz um clamor agora. Você, diga, fala uma frase para o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Esse clamor de João também é o clamor de outro apóstolo. 2 Timóteo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 8. Paulo, ele está no final da vida dele. A sentença já estava definida. Sabe qual seria a sentença de Paulo? Seria a cabeça rolar numa guilhotina. Ele está no corredor da morte. Os dias dele já estão no finalzinho. A sentença já tinha sido liberada para Paulo. Ele ia ser decapitado. Ele está lá, você assistiu o filme. Nós estávamos aqui na segunda-feira. Ele está caminhando para aquele corredor da morte. Mas no meio daquele corredor da morte, ele começa a falar para seu filho Timóteo.
seu filho da fé. Se fosse eu, diria assim: Timóteo, tem misericórdia de mim, ajuda eu me livrar desse negócio. Não era assim que eu clamaria? Eu clamaria assim. Ele não, ele clamou diferente. Vamos para lá, por favor. Ele está dizendo assim: eu sei, Timóteo, que está prestes. Ele está dizendo assim: ó, eu estou na presença do Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos para a sua manifestação, para o seu reino. E eu advirto solenemente. Sabe o que ele está dizendo? Eu insisto, eu estou falando com você. Ele diz o quê? Diz para mim, diz comigo, por favor, diga: pregue. O quê? Ele está lá, indo para a forca. Ele está lá para a guilhotina. Sabe qual que é o pedido dele? Ele está dizendo assim: Timóteo, lembra que eu te ensinei? Você lembra que eu te falei? Timóteo, pregue a palavra. Pegue a palavra no tempo e fora do tempo. Luciene, pregar a palavra é para pastor, pregar a palavra é para fulano e para Beltrano. Não, pregar a palavra é para mim e para você. É toda a igreja. Jesus, quando levantou dos mortos, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Qual é a minha missão e a sua missão? É vir num culto de domingo? É vir num culto de quinta-feira? Não. A minha missão e a sua é levar gente para o céu. Porque se você e eu não pregarmos, como que as pessoas vão crer? Como que elas crerão? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 13 ao 15, ele diz assim: porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Toda pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Sabe o que ele está dizendo? Tem muita gente esperando. Tem muita gente indo para o inferno hoje, agora. E eu e você estamos calados. Eu e você estamos aqui na mesa da ceia. Nós tomamos a ceia, que glória a Deus por isso. Mas escute, eu tenho que sair daqui nesta manhã dizendo: eu tenho uma responsabilidade com o reino. Eu tenho que evangelizar. Luciene, eu não sei evangelizar. Vá num caixa e fala que o tempo está diferente. Você vai ver as pedras clamar para você. Está entendendo o que eu estou lhe falando? As pedras vão começar a clamar para mim e para você. Eu vi pedra clamando para mim. E aí Paulo fala para eles, fala assim, para Timóteo: Timóteo, versículo 3, por favor, de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim, isso. Vamos ler juntos, por favor, 1, 2, 3. Pois chegará... Que é isso? Tanto ler um para frente, outro para trás. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: vai chegar um tempo. Pode voltar, Patrícia, por favor. Ele vai chegar a hora. Vai ter um tempo em que os falsos profetas se levantarão. E a gente pensa que um falso profeta é aquele que tem uma roupa toda poderosa, que fala. Não. Esse tempo vai surgir muitos ensinos. E muitos de nós não suportaremos a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus. A gente quer uma fábula, a gente quer uma coisa nova, a gente quer pendurar no teto, a gente quer rodopiar, e não estou contrário aos que rodopiam, não é isso, é só a maneira de dizer. Nós queremos uma coisa assim fora da caixinha. Escute, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: eu preciso primeiro, antes de fazer tudo isso, ter a sã doutrina no meu coração, o ensinamento de Deus no meu espírito, a convicção de que eu sou filho e que eu tenho um compromisso com o reino e que eu estou esperando o noivo voltar. Eu preciso disso. Aí ele diz mais assim, ele diz assim no versículo 5: eu vou ensinar você, Timóteo, a como fazer nesse tempo. Ele diz assim: você, porém, seja moderado em tudo. Diga comigo, 1, 2, 3, diga assim: suporte. O quê?
A gente não quer sofrer mais. Luciene, você é a favor? Não. Você não aprende nada nos dias de bonança, sabia disso? Sabe que dia que a gente aprende? É naquele dia que eu e você aprendemos. Ele diz, suporte o sofrimento, está falando do sofrimento daqueles dias. Faça a obra de quê? Diga assim, faça a obra de o quê? De um evangelista. Sabe o que ele está dizendo para você e para mim? Cumpra plenamente o seu ministério. Nós estamos numa época que às vezes as pessoas não estão querendo mais saber de chamado. Luciene, eu pensei que você fosse pregar uma palavra assim bem de... Escute, doeu em mim primeiro, tá? Doeu em mim primeiro. Isso aí, tudo que eu estou dizendo para você. Eu disse, será se eu estou fazendo a obra de um evangelista? Será se eu estou falando para as pessoas de Jesus? Será se eu tenho investido? Ele está indo para a guilhotina, e ele não está preocupado com ele está preocupado com o reino, ele está preocupado com as pessoas. Esse deve ser o clamor da igreja, queridos. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu preciso cumprir o meu ministério, queridos. E ele diz mais, versículo 6, por favor. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Sabe o que ele está dizendo? É uma oferta que colocava no Antigo Testamento, e o sacerdote vinha e derramava um líquido em cima daquela oferta, e o fogo pegava ali e sobe. Sabe quando você põe a picanha na chapa? A chapa está quente, você joga a picanha lá, vai... Aí começa a queimar, e a gordurinha aí começa a fazer o quê? Ele está dizendo, eu estou sendo derramado desse jeito. Eu estou sendo jogado em cima agora, da churrasqueira na minha linguagem. A minha partida está próxima. Está tudo chegando, versículo 7. Mas sabe o que ele fala? Ele fala assim, eu combati o bom combate. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou um guerreiro que não fugi da batalha. Eu sou um guerreiro que estou de pé. Eu sou um guerreiro de Deus que alistou no reino. E eu não saí da batalha. Eu estou de pé até hoje. Eu comecei. Eu passei pelo processo. Eu estou chegando no final. Mas eu combati o bom combate. Você e eu, querido, é isso a nossa linguagem como igreja. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Sabe o que ele está dizendo? A vida cristã é você estar numa pista de corrida, numa pista que tem início, mas tem fim, e você está caminhando, e não, às vezes parece que não vai sair do lugar, mas quando você fala assim, Espírito Santo, eu não consigo, eu tenho que correr, mas estou dando cãibra, as pernas estão travando, a minha mente não consegue entender isso, mas o Espírito Santo de Deus começa a vir sobre você, e começa a soprar o vento, e dizer, ó, vai meu filho, vai minha filha, vai, você está numa pista, vai. Os anjos estão na arquibancada dizendo, olha, nós cremos que você vai chegar lá. O Pai está lá na ponta esperando você, e você está aqui travando, caminhando, mas você não para, você está de pé. Eu combati o bom combate, eu corri toda a corrida, e eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Podem te roubar tudo, mas não podem te roubar a fé. Não podem. Mas lá falou assim, eis que cedo vem. Quanto tempo faz que você ouve esse negócio? Quanto tempo faz? Eu desde que eu nasci. Eu ouço as pessoas falar, Jesus vai voltar. Mas ele não voltou até hoje. Só que o logo, que ele diz assim, logo venho, não é o logo nosso. Nós é que temos minutos, horas, dias, meses e ano. Sabe o que ele é? Ele é eterno. Ele não tem começo e nem fim. Ele é o alfa e é o ômega. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele não tem isso. Aí sabe o que Pedro fala? Vamos abrir sua Bíblia comigo, por favor. Está aí na tela para você. A segunda, escreve aí, põe para mim, por favor, Patrícia. 2 Pedro, capítulo 3.
Vamos ler esse texto. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão e seguem os seus próprios desejos impuros. Continua. Sabe o que ele diz? O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua do mesmo jeito, do princípio da criação. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Vocês estão aí nesse negócio de vir para a igreja, sentar, ouvir palavra, ir para a mesa, arrumar a vida, fazer as pazes, porque dentro da igreja tem muitas vezes muito trique-trique. Vocês estão aí para quê? Desde muito tempo eu ouço isso, que não existe, que não aconteceu nada. Desde os tempos antigos, continuo ouvindo falando isso. Aí ele diz assim, pois deliberadamente eles se esquecem de que pela palavra de Deus, a palavra de Deus, os céus já existiram. Sabe o que ele está dizendo? Os céus já existiram pela palavra de Deus. E diz mais, muito tempo de que a terra foi formada da água e pela água. Continua, por favor. 6. Pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Está falando do dilúvio, quando Noé pregava e falava assim, a terra vai ser destruída com água, ninguém acreditava. Aí ele disse, no entanto, agora pela mesma palavra, pela mesma, os céus e a terra que agora existe, estão reservados para o fogo. Eu comecei a pensar nesse negócio, e faz dias que eu estou pensando nisso. Guardados para o dia de juízo e para a destruição dos ímpios. Continua. Ele diz mais, amado, não esqueça disso. O dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa. Por que o Senhor está demorando, aparentemente? Você pode ler comigo, por favor? Diga assim, ao contrário. Diga assim, o Senhor não está demorando. O que Ele está fazendo? Diga assim, Deus, o meu Deus é paciente, é comigo, é com as pessoas. Por que Ele é paciente? Leia aí para mim, por favor. Para que ninguém pereça, mas que todos cheguem até. Sabe por que ainda Ele não veio? Sabe por que Jesus não veio? É porque tem pessoas que precisam se arrepender. É porque precisam pessoas receber a palavra. E quem vai levar essa palavra, Paulo? Você. Sabe quem vai levar essa palavra, Volney? Você. Sabe quem vai levar essa palavra, Max? Você, eu, nós, a igreja de Deus. É nós que vamos fazer essa missão de evangelista sobre a terra. Ele não demora. Mas às vezes, queridos, eu estou na minha vida e não tem nada de errado com a sua vida. Luciana, então como que eu tenho que viver? Se eu estou vivendo aqui nessa terra, acabou meu tempo já. Ixi, já foi embora. O relógio lá atrás nem enxergo. Queridos, acabou o tempo. Como que eu tenho que viver? Eu tinha muita coisa para dizer aqui, mas não vamos dizer. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Viva como se Ele voltasse hoje. Viva como se Ele voltasse hoje. Sabe, um homem que viveu na terra e viveu dessa forma foi um homem chamado José, que a gente fala José do Egito, mas ele nunca foi do Egito. Nunca. Ele esteve no Egito por 110 anos, mas ele nunca foi do Egito. Ele foi José. E quando ele está ali naquele lugar, aquele homem foi um homem que cresceu naquele ambiente. Ele construiu, ele plantou, ele planejou, ele casou, ele teve filhos, ele foi governador, ele foi um homem poderoso naquela região. Mas quando ele está velhinho, nos dias dele morrer, sabe o que ele fez? Ele chamou seus irmãos e falou para os seus irmãos assim, olha, existe uma promessa. Ele falou, que promessa, José? Existe uma promessa que Deus visitaria essa terra, o Egito. E o povo está escravo, ele está dizendo, Ele visitaria e levaria vocês, e levaria todos eles para Canaã. Sabe o que ele disse? Não deixe meus ossos serem sepultados aqui. Sabe o que isso está querendo dizer para mim e para você? Convicção de quem é e para onde vai. Convicção de quem é e para onde vai. Ele sabia, ele dizia, Deus vai visitar essa terra e vai fazer vocês subir daqui. Teria outros textos que eu leria, mas não vou ler. O apóstolo Paulo diz que vai soar uma trombeta. Vai soar uma trombeta. E essa trombeta está descrita lá em Lucas capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Lembra? Ali fala
A noiva. Só coloca aquela foto, Patrícia, dos 3 tempos da noiva. O casamento judaico, que eu ia falar sobre isso, ele tem 3 fases. Amor, estou terminando. Diga assim: Shidurim, Eruzim e Nessuim. O que é isso, Luciene? Isso são as palavras do original. Só pra... Existia a escolha da noiva. Sabe, a escolha da noiva era feita pelo pai. O pai do moço, do noivo, escolhia a noiva. Sabe quem escolheu você e eu? O pai escolheu. E sabe o que Jesus falou? Não foram vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. A noiva foi escolhida por ele. Essa primeira fase, eles faziam o noivado, e depois vinha a segunda fase. A primeira escolha, a segunda era o noivado. Nesse noivado existia 3 divisões. Você pode ficar de pé para você me ouvir? Fazer de conta que a gente está terminando. Diga assim: 3 fases. Sabe qual era? Era a primeira fase. Era a fase que o noivo pegava um papel de 1 metro por 1 e escrevia toda a responsabilidade dele com a noiva, os bônus, as responsabilidades, o que ele estava prometendo para a noiva, tudo ele escrevia naquele lugar. Quando ele terminava de escrever, com a presença de anciões, o pai, ele pegava aquele documento chamado Ketubá, assinado, e entregava para a noiva. E dizia assim: esse aqui é o nosso contrato de casamento. Sabe o que a noiva pegava? A noiva pegava aquele contrato, pregava na porta da entrada da casa dela. Todos os dias que ela entrava, ela lia lá assim: meu noivo disse isso, meu noivo vai fazer isso, meu noivo. E ela não podia andar de qualquer jeito. Ela tinha que se cuidar. Ela tinha que se adornar. A veste dela, qual que era a parte dela? Era preparar o vestido branco. Tinha que ser de linho fino. E todo dia ela adornava o vestido. Todo dia ela pregava uma peça no vestido. Todo dia uma peça nesse vestido. Todo dia. Porque ela não sabia que hora que o noivo vinha. O noivo ia lá fazer o noivado e ia embora para casa do pai. Sabe o que ele ia para casa do pai fazer? Sabe o quê? Diga assim: construir o quê? Aí em João capítulo 14 diz assim: não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei, eu levarei vocês para mim, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Era essa a promessa dele. E aí sabe o que ele fazia? Me dá um copo de plástico aí que tinha um aqui, alguém pegou. O noivo, juntamente com a noiva, no dia, ele vinha, ele pegava o cálice, ele comia o pão, junto com a noiva. Ele pegava o cálice, ele bebia, dava para ela, colocava numa embalagem. Põe a foto lá, Patrícia, aquela. Ele pegava uma embalagem, punha aquele copo, jogava no chão e fazia aquilo ali, ó. Pisava em cima da taça, quebrava. Sabe o que ele estava dizendo? Agora somos irmãos de aliança. Um dia Jesus pegou uma taça e disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. É a nova aliança. Sabe o que ele estava dizendo? O seu passado foi perdoado, o seu passado foi apagado, o meu sangue apagou o seu pecado e o meu pecado. Terminava o noivado, um ia para um lado, outro para o outro.
Mas chegava um dia que na entrada da cidade, não sabia se a hora, se era de dia ou se era noite. O noivo não avisava. Mas quando chegava na entrada um dia, o pai dizia assim: filho, está na hora de buscar a noiva. Eles estão lá tomando ceia. Eles estão fazendo aquilo até que você volte. Está na hora de voltar. O noivo vinha, mas à frente do noivo vinha o arauto, um homem. Ele vinha com o chofar. E eu não coloquei o chofar. E ele chegava na entrada da cidade e dizia: a noiva que estava lá na casa, arrumando o vestido, ela corria, entrava no vestido rápido, porque tinha que chegar, o noivo chegar, e estava prontinha. Ela experimentava aquele vestido todo dia, você sabia? Ela tomava banho todos os dias. Ela passava perfume todos os dias. Porque ela não sabia a hora que ele vinha. Ela tinha que passar a mão na lamparina, que tinha que ter azeite, tinha que estar acesa, e correr para a porta, porque o noivo chegava, e a lamparina dela tinha que estar acesa, e o noivo chegava e dizia: vamos, é chegada a hora, vou te carregar, minha noiva. Quantas mulheres aqui o marido carregou lá no dia da lua de mel? Você lembra, amor, que você fez? Está me devendo. Então escute. Sabe a tradição de pegar a noiva no colo e carregar? Sabe de onde vem? É desse Nessuim. Escute. Daqui a pouco vai tocar a trombeta. Luciene, e se não tocar na minha geração? Escute, vai chegar a hora que a gente vai embora. Está aqui a família da Dulce, do irmão José. Nós fazíamos reunião na casa deles todo final de ano. Tinha um moço de 33 anos lá sentado. Todas as reuniões ele participava. Lindo, maravilhoso. Saudável, bonito. Casado, recém-casado. O menino deu um negócio lá. Foi embora. Foi embora. Sabe o que aconteceu? Eles queriam muito um filho, mas não engravidavam. No dia seguinte a mulher passou mal. Ainda não tinha nem sepultado ainda não. Já tinha sepultado, passou mal. Na hora que passou mal, foram fazer o exame, o que a mulher tá? Tem um penhor dentro dela, lembrando o marido. Você tem um penhor dentro de você, sabe quem é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o amigo do noivo. O amigo do noivo está dentro de você. O amigo do noivo está aqui nesta manhã dizendo para você e para mim: prepara a sua veste, porque eu estou vindo. Você não sabe o dia, você não sabe a hora, mas eu vou chegar e eu vou levar você para mim. É isso que o noivo vai fazer. E nessa manhã eu quero que você enche o seu coração, e nós vamos cear nessa manhã com isso, desse jeito. Você vai sair do seu lugar. Eu quero convidar as pessoas que vão ficar para a ceia, por favor. As pessoas que vão servir a ceia, venham, ficam aqui à frente, venham.